Olá, boa noite a todos. Mais uma live para a gente falar a respeito de mediação. Estamos aguardando aqui a nossa convidada de honra hoje, Luciana, que ela já assinou para mim. Vou convidá-la. Aguardando a Luciana entrar para a gente começar com o nosso bate-papo. Oi! Oi, tudo bem? Tudo! Que ótimo, que gostoso você aqui na nossa página. É muito bom, obrigada aí pelo convite. Muito legal, o pessoal tá entrando. Vamos lá, pessoal. Envia uns coraçõezinhos aí para nós, para o Instagram chamar aí mais pessoas. Hoje nós vamos falar a respeito de mediação e direito sistêmico, né? A nossa convidada, Luciana, é uma honra recebê-la aqui em Obrigada. nossa página. É para falar das nossas paixões, né? É, Para quem não me conhece, eu sou Ana Virginia Silos, sou titular do Instituto de Mediação e Imediate. E a Imediate é uma câmara privada credenciada no Tribunal de Justiça que oferece e realiza serviços de mediação, conciliação e arbitragem, que é o que a gente chama de métodos adequados de soluções de conflito. Ou seja, hoje é possível resolver demandas sem necessariamente ajuizar uma ação judicial. Né? E a respeito disso também que a gente vai falar a respeito, né? Qual que é essa conexão entre a mediação e o direito sistêmico na visão da Luciana e como que o direito sistêmico entrou na vida dela. Só uma outra questão importante, né? A gente se conheceu, né? Através de uma mentoria em direito sistêmico com a Janice Grave, né? Então, foi uma mentoria maravilhosa, foi uma vivência incrível. E estamos aqui hoje para essa troca de experiência, de convivência, de experiência prática também, né? Nas nossas áreas de atuação. Então, Luciana, eu gostaria que você se apresentasse e seja muito bem-vinda. obrigada. E então, eu sou defensora pública, né? Desde 2004, faz bastante tempo que eu estou nessa área de defensoria. E assim, o que hoje que eu vim falar, né, é sobre o direito sistêmico. Então, assim, como que surgiu isso na minha vida, né? Então, o que aconteceu? O ano passado, na pandemia, na verdade, foi engraçado que o direito sistêmico, na verdade, não foi o direito sistêmico, foi em busca de autoconhecimento, as constelações familiares surgiram para mim. Então, eu fiz um curso online, né, de constelação familiar. Então, primeiro foi mesmo assim, por autoconhecimento, né? Porque assim, Uhum. desde que eu escolhi a defensoria, assim, sempre foi por idealismo, que de ajudar as pessoas. E a defensoria é tudo a ver. Então, assim, ajudar a população carente, porque a defensoria é a carreira que atua na defesa da população carente, né? Civil, criminal, várias áreas. E, então, assim, sempre eu tive sempre esse ideal, né? Inclusive, a faculdade de Direito eu fiz muito assim, buscando esse ideal de ajudar as pessoas, né? Então, na pandemia, por autoconhecimento, surgiram as constelações familiares, né? E assim, foi uma coisa, foi mais ou menos uma paixão, porque eu falei, gente, sabe, eu comecei a estudar, me envolver, fui constelada, daí sabe aquela, né, quando você é constelada, caem umas fichas que você em relação a você mesmo, sua vida. Então, assim, e nesse caminhar, que eu já estava nas constelações, foi surgindo o direito sistêmico. Daí eu conheci também pelas redes sociais o juiz Sam Stork, né, que é o que criou o direito sistêmico. Daí fiz o curso de direito sistêmico online com ele. Então, assim, foi mais assim, por autoconhecimento. E eu acho importante isso, porque uma coisa que eu percebo no direito, até para você atuar no direito sistêmico, primeiro você tem que se conhecer. Por quê, né? Porque corre o risco de muitas vezes, por exemplo, você está atendendo um caso, tem um processo, tem um cliente. E você, muitas vezes, por causa algum emaranhamento do seu sistema familiar, você vai atuar diferente naquele caso.
né? Então, por exemplo, assim, se tem alguma coisa ainda no seu sistema familiar, que ainda, né, alguma exclusão no seu próprio sistema familiar, você acaba atendendo o cliente de uma forma não tão boa quanto poderia, né? Então, eu acho que assim, o número um é o autoconhecimento, né? Aquela pessoa que quer atuar no direito sempre fazer constelação familiar, ser constelada, porque daí sim, você estando mais inteiro com você mesmo, você vai atuar no processo, vai atender o seu cliente de uma forma muito melhor. E até sobre isso que hoje eu quero falar um pouco sobre as ordens de ajuda, né, do direito sistêmico, que é assim, como que o ajudante faz para atender melhor o cliente dele, evitando que às vezes algum emaranhamento do próprio sistema familiar acabe influenciando aquele atendimento. Então, assim, eu acho que foi uma das melhores formas, assim, de surgir o direito sistêmico na minha vida, né? Porque que acontece? Em termos de propósito de vida, né? Como eu sempre tive esse propósito de ajudar as pessoas, tal, sim, eu sou feliz da defensoria, sabe? Eu sou realizada. Mas, o que estava acontecendo ultimamente? Sabe aquela coisa de você ver que o processo judicial não resolve o problema? Então, por exemplo, às vezes ficava lá 3 anos um processo judicial, saía uma sentença, passava ali pouco tempo, já tinha execução do julgado, não deu certo, as partes infelizes, ou seja, isso começou a me dar sabe, criar um vazio. Falar, será que a gente Desconforto. trabalha desconforto? Exatamente. Eu falei, a gente trabalha tanto e será que tem um resultado de realmente resolver o problema dessa pessoa? Né? Então, ficou muito. Então, assim, quando eu vi que no direito sistêmico, então, o que me chamou a atenção? Que através da aplicação das constelações familiares no direito, o que eu percebi? Que muitas vezes aquilo que era invisível aos autos, que era a real causa do conflito, aparecia por causa da constelação familiar. Então, isso para mim foi uma coisa. Então, assim, aquilo que eu estava desanimado, falei, meu Deus, será que o processo não está resolvendo o problema da pessoa? Quando eu vi que, através da aplicação das constelações do direito sistêmico naquele processo, a real causa que era oculta ao processo, às vezes o processo teve 5 anos, não apareceu a causa real do conflito. Que, às vezes, em um exercício sistêmico, um workshop sistêmico, aparece e acaba, né, às vezes, solucionando aquele conflito de anos. Então, isso, assim, quando eu percebi, né, que é exatamente aquilo que eu estava desanimada, falei assim, será que eu tô aqui, a gente trabalha e não resolve o problema da pessoa? A pessoa, às vezes, tem lá uma sentença procedente, ela ganhou o processo, saía, no dia seguinte, continuava o conflito, a outra parte ameaçando, entendeu? Não resolvia na essência. Quando eu vi que, através da aplicação desse conhecimento, né, das constelações, muitas vezes a gente podia sim achar a causa real do conflito que não estava no processo e dar um alívio para as pessoas, para todos os envolvidos, porque como essa causa às vezes é oculta, os próprios envolvidos não conhecem. É inconsciente aos próprios envolvidos. Quando na constelação, às vezes, aquilo se revela e vem aquele alívio, né? Às vezes vem aqueles choros, assim, que você, quando você faz uma constelação, um exercício, aquela, sabe, como se cai aquela ficha que você fala, meu Deus, vem aquele alívio. Daí eu realmente passei a me interessar mais ainda, porque parece que é o que eu estava procurando, né? Em termos de propósito de vida, ajudar efetivamente as pessoas, né? Não só trabalhar, ganhar uma É ação. interessante, né, Luciana, porque eu presencio também o que você está falando nas mediações, porque nas mediações os interessados chegam com as suas posições, né? E assim, o É, real interesse, e muitas vezes também a gente realiza mediações dentro de processos judiciais. Então, está é, acontecendo o processo judicial e, paralelamente, o nosso processo de mediação. Então, a gente visualiza que existe esses emaranhamentos, né? Isso fica muito claro nas atitudes das pessoas e, e que realmente foi o que você falou, né? É algo que está oculto e que inconsciente, né? A pessoa não tem essa consciência ali de toda aquela agressividade, de todas aquelas palavras, né? Existe sim, através da mediação e através das técnicas, né? O trabalho com, por exemplo, com a comunicação não violenta é, e tudo isso. Porém, a gente, além disso, também presencia que existe algo oculto e algo a mais,
né? É, Então, isso fica muito realmente nítido e claro mesmo, viu? Isso tudo faz muito sentido o que você está falando. É é. incrível, né? Então, é, e você teria exemplos de processos judiciais, né, em que existe esse olhar sistêmico, que esse olhar sistêmico faz a diferença, sim? Então, eu tenho um exemplo que até é do do juiz Sam Stork, né? Que Aham. ele conta no curso que eu fiz, e é para a gente entender um pouco como que isso aparece, né? Então, o exemplo é assim, era um divórcio, né? Então tinha um casal, uma ação de divórcio. E eles estavam tentando fazer um acordo. E daí, por exemplo, eles percebiam, então cada um tinha direito a 50% do patrimônio, era casado na comunhão parcial de bens, cada um tinha. Então, assim, isso era claro. E lá na audiência, o que eles percebiam? Que eles faziam lá os cálculos e tava tudo certinho, mas a mulher não, ela falava, não, não aceito. Ou seja, ela não, assim, apesar de ser assim, 2 mais 2 é igual a 4, era uma coisa meio certa, assim, matematicamente, os direitos dela estavam sendo resguardados, tudo certinho. Só que assim, não saía acordo de jeito nenhum. Então, o doutor Sam percebeu? Não, alguma coisa oculta tem aqui que ela acha que ela tem direito a mais. Alguma coisa, então, foi, né? Que não está aqui no processo, e daí foi feito. Eu não sei exatamente se foi uma constelação na audiência, ou se foi feito um exercício sistêmico antes, alguma coisa, ou se foi na própria audiência. Eu só sei que, assim, depois desse movimento sistêmico, né? Que eu acho que foi uma constelação, que aconteceu? Eles perceberam, então, era uma coisa que era oculta, não estava no processo. No processo eram os bens, eram os direitos e tal. Então, o que estava oculto naquele processo? Eles perceberam na constelação que o que aconteceu naquele casal é que a mulher ela abriu mão de ter filhos. Quer dizer, era o sonho da vida dela, mas como ele não queria, ela abriu mão. Então assim ninguém é culpado, porque nem ela percebia, então assim, para ele estava tudo certo, ela aceitou e estava tudo bem. Não foi, era uma coisa assim, só que na constelação assim apareceu nitidamente que aquele sofrimento foi uma coisa tão incomensurável, sabe, um sofrimento tão grande para ela, que inconscientemente ela achava que ela seria uma eterna credora. Ele podia dar o que fosse, mas por aquele sofrimento nada ia pagar, então ela sempre achava que teve ou Nada ia seja, suprir as necessidades dela, né? nada, houve um desequilíbrio, né? Então houve um desequilíbrio tão grande. E daí o que aconteceu? Percebendo tudo isso após o movimento sistêmico, a constelação, foi feito um movimento em que daí, né, fizeram com que ele falasse assim: eu sinto muito, eu vejo a sua dor, né? Porque assim, não era consciente. Às vezes ele achou, não, ela aceitou, tá tudo bem. E daí, nesse movimento, ela caiu em pranto, sabe? No sentido assim de perceber como aquilo era realmente importante, que às vezes para o próprio envolvido ele não tem consciência da importância daquilo. E daí eu sei que isso ficou claro no processo. Ela assim, com aquele choro e vendo que ele reconhecia, sabe? Eu sinto a sua dor, eu reconheço. O que aconteceu? Acalmou, né? Só dela sentir que ele reconhecia a dor, sabe? Já deu de certa forma equilibrada, acalmou e saiu o acordo. Entendeu? Daí, então é mais ou menos isso. Quando a gente fala que é uma coisa oculta, que às vezes fica aquela discussão e não se resolve, às vezes numa constelação, no exercício sistêmico, aparece algo que não estava no processo, mas que era a real causa do conflito. E o porquê aquela pessoa achava que sempre ela teria sempre um crédito e jamais. Ou seja, ainda que saísse, né, por exemplo, podia acabar esse processo, 50% cada um sem a constelação, ok. O que ia acontecer? Essa mulher ia estar sempre achando que ela era credora, que entendeu? O conflito ia permanecer mesmo após o processo. Quando é feito um exercício sistêmico desse, uma constelação, por exemplo, a ação acaba e as pessoas realmente entendem e ficam em paz. Né? Então é isso, é ajudar na pacificação do conflito na alma mesmo, né? O que realmente causou aquele desconforto. Então esse é um exemplo assim, de como a constelação pode ajudar. O processo ele pode acabar com ou sem a constelação. A diferença é quando as pessoas. Porque assim, a constelação não vai afastar a aplicação da lei, vai ser aplicada a lei, o culpado vai ter que pagar. Então não é nada, não é aquela coisa assim que às vezes as pessoas pensam, então
o culpado vai ser, não precisa pagar, muito pelo contrário, né? Para manter o equilíbrio, quem fez tem que ser responsabilizado. Mas, tendo uma visão do porquê aquilo aconteceu, daí Tem a realmente, vivência, na né? essência, as pessoas ficam é, em paz. E daí sim, ou né, para um novo relacionamento, por exemplo, um processo de divórcio, né? Se acabou o divórcio, mas com essa paz interna, porque senão essa mulher ela podia, ainda ficando mal resolvido nesse relacionamento, ela não está inteira para ir para um próximo. Então é nesse sentido, às vezes uma constelação mostrando a real causa do conflito, ela faz com que aquela pessoa saia desse processo em paz para uma nova história, sabe? É isso que é bonito, né? Porque a finalidade é a pacificação, né? Então, eu acho. Então, esse é um exemplo de um oculto que aparecendo resolve. A sentença sairia do mesmo jeito, mas aparecendo a real causa oculta, na alma a pessoa fica em paz realmente, ela entende, né? Então, esse é um exemplo que a E que constelação não pode. é, e que não é objeto da ação, né? E que não é objeto. Exatamente. Não é o objeto da ação, mas era a causa que impedia um acordo, né? Que a pessoa entendesse mesmo, porque ela falava, não, eu tenho que receber mais, eu tenho que receber mais. Ninguém entendia o porquê, né? Então é muito legal isso. Ah, é sensacional, é incrível. Realmente a pessoa ali ela visualiza, né, de uma forma consciente, né, o que é que acontece tanto com sentimentos, né, porque às vezes ela nem identifica aquela coisa ruim, né, que tem dentro dela Exatamente. e tem a consciência da real situação, né, porque que inclusive não conseguia resolver aquele conflito e aquela ação judicial, né? É, Uma pergunta aqui, ó, da Ana Célia Noronha. Oi, Ana, prazer tê-la aqui. A constelação tem ocorrido durante o processo judicial? Quem determina é o juiz? é, pode acontecer, sim, né? E não é determinado. Isso, inclusive, ó, eu vou falar sobre as ordens da ajuda, né? A segunda é exatamente isso. O juiz não pode obrigar. Então, a segunda, eu já vou falar sobre isso. A segunda ordem da ajuda é exatamente isso. Porque assim, né? Então, assim, o que são essas ordens da ajuda? Então, o Bert Hellinger, né, que criou a constelação familiar, ele fala, essas ordens da ajuda são para quem? Quem que é esse ajudante, né? Ajudante é o quê? É o juiz, é o defensor, é o mediador, é o conciliador. Quem são os ajudantes em um processo? Ou até, genericamente, é um psicólogo, né? Então, o ajudante é aquela pessoa que está intervindo para tentar um acordo, né? Então pode ser, se for falar genericamente, o ajudante é o psicólogo, é o terapeuta, tal, e no direito, quem que é o ajudante? São os advogados, defensores, o juiz, sempre que tiver nessa tentativa de um acordo entre as partes, né? Então, quando ele criou essas ordens de ajuda, ele fala assim, que todas as pessoas têm o sistema, todo mundo pertence ao sistema familiar, que é a primeira lei sistêmica, ou seja, o pertencimento, né? Então todos pertencem ao sistema familiar e têm direito a pertencer. Então, por exemplo, assim, no meu sistema familiar, então, mesmo assim, um criminoso, porque teve, né, com certeza na história, pais, avós, bisavós, travós da minha família tiveram criminosos, tiveram alcoólatra, qualquer pessoa, independente de julgamento, tem direito de pertencer ao sistema familiar. Né? Então, esse é o pertencimento. E qualquer exclusão, então fala assim, aquele lá não prestava. Qualquer tipo de exclusão traz um desequilíbrio nesse sistema. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, existe uma ordem, né? E todos têm que ser respeitados, né? Então, por exemplo, primeiro, tataravós, bisavós, avós, então é a ordem de precedência, né? Os que vêm primeiro, né? Tem precedência sobre os demais. E então, por exemplo, avós, pais, o meu cliente e eu cheguei no processo. Então chegou o meu cliente. Qual que é a posição do ajudante? A última. Então isso é o quê? O ajudante ele tem que ter consciência que ele tem que ser sempre o último nesse sistema familiar. Então, ou seja, ele entra com humildade, no sentido assim, o que é arrogância sistêmica? Então, um exemplo que acontece muito, né? Inclusive, assim, porque o defensor, uma coisa assim, o defensor, quando a gente, eu vou ser defensor, eu quero salvar o mundo. Então a gente entra com aquela coisa, eu vou salvar. Então chega um problema ali, pode deixar que eu resolvo tudo. Então isso não é saudável. Por quê? Porque o ajudante ele tem que ser o último.
Ele tem que respeitar, quando ele chega, né, a pessoa na frente dele, ele tem que respeitar aquela pessoa, a vontade dela, tem que imaginar que atrás dela tem paz, tem toda uma história, e ele chegou ali por último para observar. Então, quando você vai, por exemplo, ajudar em uma conciliação, uma mediação, você tem que se colocar sempre no lugar do último, com humildade, e jamais ter essa. Porque assim, o salvador, né? O que é o salvador? Que é muito quem. Eu me coloco, porque assim, o defensor público, ele, quando a gente fala assim, vê um conflito, eu falo, não, você quer resolver. Pode deixar que agora eu resolvo e começa aquela. Sabe? Ou seja, isso é arrogância sistêmica. Às vezes ele começa a tratar o cliente como, coitado, meu Deus, como um filho, e se coloca no lugar da mãe. Então, isso é o quê? É uma total inversão de ordem, né? Então, assim, primeira coisa importante é o quê? O ajudante é o último. O que quer dizer isso? Ele tem que observar, ele tem que respeitar, evitar críticas para o cliente, para os pais. Então, assim, primeiro, essa primeira posição para ele conseguir ajudar, né? Daí, depois disso, existem 5 ordens da ajuda, né? Então, a primeira é o quê? Quando você está nessa posição de ajudar, de conciliar, eles falam assim: dar apenas o que se tem e tomar apenas o que se necessita. Então, é você deixar o seu cliente ciente que ele tem o quê? Que ele não pode esperar mais do que a outra pessoa pode dar. Né? Então, por exemplo, uma pergunta que é interessante você fazer para o cliente: você acha mesmo que ele tem condições de dar isso? Né? Então, é aquela pessoa, sei lá, que numa indenização, que, por exemplo, eu quero 100 mil reais, sei lá. Só que assim, será que a outra parte tem condições? Porque ela não pode dar mais do que ela pode. E da mesma forma, você tem que perguntar assim: você pode mesmo dar? Porque às vezes a pessoa fala assim: para me livrar, eu abro mão de tudo. Né? Às vezes a pessoa fala assim: então, para me livrar disso, eu vou abrir mão, não quero nem saber. Ou seja, ela tá oferecendo mais do que ela poderia. Toda vez que uma parte, né, dá mais do que tem ou exige mais, desequilíbrio. Né? Daí, ou seja, não dá certo. É aquele acordo que não vai dar certo. A pessoa ali na hora da. Então, para me livrar, eu abro mão de tudo. Por exemplo, lá tinha 2 imóveis, não quero nada. Sabe assim, ela dá muito mais. Por quê? Porque vai ser feito o acordo, só que ela vai sair dali achando que ela ainda é credora, que o outro ainda deve, porque ela acabou dando mais. Ou seja, então evitar em todo acordo esse desequilíbrio, né? Então, isso tanto para o cliente, né, e também para o próprio ajudante, porque assim, o próprio ajudante, ele não deve fazer mais do que a pessoa precisa, né? Então, assim, aquele cliente, então é exatamente o que eu estava falando. Então, assim, não pode deixar que eu resolvo tudo, eu sei tudo, eu sei o que é melhor para você, e daí tira toda, então assim, né, você vai lá, o defensor ou o mediador faz tudo, porque daí a pessoa, você tira a força dela e ela não assume responsabilidade. E daí isso o que causa o desequilíbrio também. Então até essa primeira lei da ajuda é exatamente isso. É você ajudar, mas o quê? Sem tratar o outro como uma criança e você como maior. Não, então agora fica tranquilo que eu resolvo tudo. Isso não dá certo, né? Porque daí causa o desequilíbrio na relação cliente, advogado, defensor, mediador. Né? Então essa é a primeira ordem da ajuda, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não desrespeitar e querer, assim, às vezes, assumir o papel ou de mãe ou de pai do cliente, coitado, deixa que agora eu resolvo. Não, ele tem o pai, tem a mãe, você é o último no que entrou nesse sistema familiar, né? A pessoa que está ajudando na conciliação é a última que entrou naquele sistema e tem que respeitar, né? Então, essa é a primeira lei da ajuda, né? A segunda, que é super importante também, que daí tem a ver com a pergunta que foi feita. A segunda é assim: submeter-se às circunstâncias e somente intervir à medida que elas permitirem. Então, o que quer dizer isso, né? Então, assim, por exemplo, existem algumas circunstâncias que não permitem a pessoa ajudar. Uma delas é aquela situação. Então, por exemplo, um juiz, né? Um juiz que conhece a constelação familiar, ele está numa audiência, ele começa a perceber que nem nesse exemplo que eu dei, que tem alguma coisa ali que, sabe, se você vendo os direitos, todos estão respeitados, mas o acordo não sai, tem alguma coisa oculta. Né? Então o juiz fala assim: nossa, eu quero fazer uma constelação familiar, só que assim, ele pergunta para as partes, para os advogados: não, nós não queremos. Então, sim, se o juiz quer fazer uma conciliação e as partes uma constelação, né? Então, numa audiência de conciliação, ele percebeu que só a conversa não está chegando num acordo, ele percebe que pode ter algo oculto, né, no sistema familiar, algum desequilíbrio que numa constelação poderia elucidar, mas se as partes não querem, acabou. Essa é uma circunstância que ele tem que respeitar.
entendeu? Então ele não pode impor, né? Entendeu? E até porque aquilo que é imposto, se a pessoa não acredita, não, né, achando, que a gente fala assim, o campo não abre, porque se as pessoas estão tão resistentes, então assim, essa é uma circunstância que tem que ser respeitada, ou seja, aqui eu não posso ajudar, né? Ele pode até assim ter feito, né, ele pode ter tido a intuição, o juiz, nossa, nesse caso, eu acho que a constelação vai ajudar. Se as partes não querem, não tem o que fazer. Isso é importante, né? É uma circunstância. Então é aquele que eu falo assim: então o juiz pode determinar uma constelação? Não. Determinar uma constelação familiar? Não. Né? É uma circunstância que essa é uma das ordens da ajuda. Ele quer ajudar, mas se as partes não querem, né? Porque o juiz, doutor Sami, fala que vários processos ele propõe e eles querem, não queremos, sabe? Então, assim, legal. Tá todo mundo, né? E é feito e dá um resultado maravilhoso, mas não pode forçar. Né? Então, essa, por exemplo, é uma circunstância, é a segunda ordem da ajuda, que ele tem que se submeter a essa circunstância. Não dá, não dá, né? E uma coisa muito legal também, que daí é uma circunstância que também não dá para ajudar, é quando aquela pessoa que se vitimiza. Né? Não estou falando assim de vítima de um crime, não, nada disso. Aquela pessoa que chega e fala assim, né? Então, fala assim, nossa, meu pai me abandonou, a minha mãe, o meu chefe tá errado, o meu ex-marido. Sabe aquela pessoa que chega, que, tipo assim, todos estão errados, menos ela? Aquela pessoa que só se vitimiza e não consegue assumir a mínima responsabilidade. Essa pessoa é difícil porque você ajudar. Então é uma circunstância que, porque não adianta. Se a pessoa está nessa posição, porque uma frase muito linda de Bert ele fala assim, ele falava, a vítima não busca a vítima, essa pessoa que só se vitimiza, que não quer se responsabilizar, ela não busca uma ajuda efetiva, ela busca aliados. Né? Então, por exemplo, assim, aquela pessoa que chega assim. Então, uma coisa que o conciliador, o mediador tem que tomar muito cuidado é isso. Por exemplo, a pessoa chega assim, nossa, então é um divórcio. Então ela chega, meu ex-marido, tá assim, horror, falando mal. E o ajudante é isso mesmo, ele é blá. Ou seja, se o ajudante, né, se colocar, atacar a parte contrária de cara, o que vai acontecer? Ele é um aliado ali. E daí a pacificação vai ficar muito difícil. Então é assim, você tem que olhar as duas partes, né, nesse sentido. E escutar, observar, evitar tomar partido de cara, evitar entrar nisso, porque daí a vitimização, o Bert fala, é uma das circunstâncias que impedem a ajuda. Então, assim, não é sempre, né? Primeiro, um juiz não pode sair impondo constelação familiar, essas partes não é assim, então, porque é uma circunstância que ele não deve atuar. E a outra é essa, você percebe que a pessoa não adianta, só se vitimiza e não quer perceber assim, a mínima responsabilidade dela, a mínima. O que vai acontecer? É melhor esperar, não é o momento. Sabe? Tudo tem o seu momento, tudo. Então, assim, tem que ser uma coisa bem, sabe? As pessoas que às vezes têm medo, porque a constelação, sabe, tá pegando espaço. Não, gente, é uma coisa a mais para ajudar. Vai continuar tudo igual. Né? Todas as áreas tem o processo, tem a psicologia, tem tudo e tudo é maravilhoso. É uma coisa a mais para tentar dar uma ajuda. É tipo, eu vejo como um catalisador, dar uma acelerada. Entendeu? No processo. Tipo assim, vai ter aquela. Tem terapia, vai ter. Mas às vezes um insight desse, sabe, catalisa, acelera o processo. E isso é Sim. maravilhoso, sabe? Então, assim, eu sou. Eu adoro, porque, gente, é muito. Assim, e como eu já participei de constelações também, né? Porque, que nem eu falei, eu não comecei pelo direito, eu comecei pela constelação, né? E daí depois que eu vi que tinha o direito sistêmico. Então não foi assim, pelo direito eu cheguei na constelação, foi o contrário. Então, como eu já vi várias constelações, sabe, as pessoas se conscientizando, tendo assim uma evolução assim de ter percebido alguma coisa, assim, eu acho que é só mesmo para ajudar, é só positivo. Não veio para atrapalhar, porque às vezes eu sinto um pouco assim de as pessoas acharem, ai, vai pegar o lugar sabe, da psicologia ou do direito não tem a ver. Não, vai continuar tudo como era. Isso assim, se der, se tiver um momento, se a circunstância permitir, só vai ajudar. Sabe? Isso que eu acho. Eu também. É muito Tem um lindo. comentário aqui, Luciana, ó, a Annelise está falando assim, as ordens da ajuda, né? Tem pessoas que no inconsciente não querem solução, não querem se libertar, querem ficar presas nesse laço de conflito, né? Realmente, são as vítimas, né? Então, a vítima é aquela
que não quer assumir a responsabilidade, aquela que o mundo está errado e ela está sempre ali naquele posicionamento, né? Então, É talvez essa interessante, é uma circunstância que tem que esperar o momento. Não tem como a gente, né, da pessoa. e não tem o que fazer, não tem o que fazer. E eu achei interessante também porque essas profissões da ajuda, né, são profissões de conexão, conexão de alma. Porém, né, a ajuda deve ser o suficiente, né? Nem mais, nem Então, menos, exatamente. nem mais e nem menos. Aí tem um outro comentário aqui da Annelise. E a mudança é dolorido, é uma nova consciência e é libertador. A ideia É, é essa, é trazer para o consciente o que é que está acontecendo, né? Para que não exista mais aquele sofrimento, porque no fim das contas, né, tudo que a pessoa passa deve ser visto porque tem algum motivo ali dos emaranhamentos, né? Por causa dessas razões que você falou, né? Do desrespeito às leis da ajuda, que deve ser visto para ser libertador, né? é, Para deixar de ser dolorido. Né? Então, na realidade, o conflito vem para isso, né, Luciana? Para que aquela exatamente. atitude, para aquela situação incômoda, para aquela controvérsia, realmente seja olhada, seja vista. Né? E hoje ela pode ser vista não somente através de um processo judicial. E é isso que a gente Exatamente. está hoje batendo na tecla muito. Hoje, esses conflitos eles podem ser vistos de uma outra forma e eles podem ser resolvidos de uma outra forma, né? Não somente pela ação judicial, mas sim, por exemplo, pela mediação. Então, assim, são recursos que se entrelaçam e ajudam para que as pessoas se utilizem para dar um olhar para o que está acontecendo na vida delas e se utilizar para resolver, né? É, Então exatamente, é. é maravilhoso, né? Não, e muitas vezes, exatamente, se você usar, né, esses métodos extrajudiciais, a mediação, quando for possível a constelação familiar, daí sim você evita, daí você nem vai chegar, que é o ideal, né? Eu acho que o ideal seria o poder judiciário ser excepcional, né? Quando então, assim, eu acho que é o ideal, né? Porque daí às vezes é uma coisa muito mais, né? Você consegue resolver de uma forma muito mais simples, em menos tempo e evita, porque às vezes aquele processo que fica aquela guerra, né? De ataque, ataque, ataque anos, aquilo é um desgaste e às vezes não chega a lugar nenhum, né? Porque não coloca assim, a luz, o holofote onde realmente está o problema. Então é Exa maravilhoso. exatamente. É, Exatamente. E com conhecimento das ordens da ajuda, né? A sua forma de atuar na defensoria pública mudou? ah, sim, sim, nossa, mudou muito. Então, que nem, ó, agora assim, essa terceira ordem de ajuda tem a ver com a atuação na defensoria, que é o quê? É, Você colocar-se como adulto diante de um adulto. O que é isso, né? Então, por exemplo, não querer se colocar na posição de mãe ou pai do cliente. E a gente tende, principalmente, não principalmente, mas na defensoria, o que acontece? Já é o quê? As pessoas que chegam lá são as pessoas, assim, né? Excluídas de certa forma, né? Socialmente. Então, assim, a pessoa já chega, você já tem a tendência de falar coitado. Gente, coitado, tira essa palavra do vocabulário. Eu aprendi com a constelação. Tira. O coitado, você tira a força da pessoa. O coitado, você tratar o outro como coitado é chamado de arrogância sistêmica, ou seja, eu sou mais que você não é. A pessoa, você tem que olhar. Então o que é tratar adulto de adulto para adulto? É exatamente você ver a pessoa, ela tá com o problema, ela tá sofrendo, ela tá. Mas você tratar ela assim, porque a partir de você fica assim, nossa, coitado, meu Deus, agora eu vou fazer tudo. Você se colocar no lugar da mãe do pai dela, você está totalmente desrespeitando a ordem. Né? A ordem são os pais, o cliente, o ajudante é o último, né? Então, a partir do momento que você trata ele como criança, não mais como adulto, o que vai acontecer? Ele vai ficar naquela posição de não assumir responsabilidade. Só vai ter evolução quando ele não enxerga, encara, e o ajudante, como o ajudante ajuda? É empoderando. É o empoderamento. Como você empodera? Não, essa situação é difícil, tá? Mas assim, você tem a força e você empodera para a pessoa
ela mesma tentar achar alguma solução, etc. Agora, se você ficar assim, meu Deus, coitado, que dó. Essas duas palavras, coitado e dó, eu tirei, eu tento, né? Vira e mexe, eu tô falando. Ai, meu Deus, coitado. Daí você quer pegar a pessoa no colo, você quer. Calma, eu vou fazer tudo pra você. Vários, assim, vou falar que mudei. Eu tô tentando, essa semana mesmo. Principalmente quando vem medida protetiva, minha vontade é pegar a mulher e falar, ai meu Deus, coitada. Já começar com aquela raiva do homem. Assim, é natural, é difícil pra gente tentar, porque você vai estar ajudando melhor você nesse papel de mais serenidade e não às vezes, fazer a pessoa ficar com mais raiva ainda do outro e você vai só aumentando o conflito. Então, esse papel, tratar como adulto, às vezes é ser um pouco duro, né? Para a pessoa, Sim. não, calma, tá, teve isso, mas a pessoa vê também a responsabilidade dela, daí a partir do momento que ela vê a responsabilidade, que é difícil, dói, daí sim ela evolui, né? Então, esse negócio, essa de tratar o adulto como adulto, então assim, na atuação da defensoria, eu acho assim, o que eu estou tentando é ter essa outra visão do ajudante. Porque a minha tendência era assim, era esgotamento em alguns processos. Porque eu quero fazer de tudo. Eu quero, às vezes, mudar a história, eu quero mudar o destino da pessoa. Eu não vou conseguir. Esse é o Aí Salvador. tá também, Daí eu tô me né? achando, e arrogância sistêmica, eu tô achando que eu tenho poder de mudar a história e o destino da pessoa. Isso eu não tenho. Tá? Isso. Porque às vezes essa pessoa, tanto a vítima quanto o agressor, ambos têm o sistema familiar por trás deles, tem os emaranhamentos deles. Às vezes a atitude daquela pessoa, aquele comportamento é repetitivo porque ele está identificado com algum excluído do sistema dele. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, eu não quero fazer uma coisa e faz? Eu não quero fazer e faz? Aquelas repetições que às vezes você fala, gente, por que eu estou fazendo isso de novo? A constelação explica um pouco que às vezes você está tendo um comportamento por emaranhamento. Por exemplo, teve algum excluído no seu sistema. Aquelas famílias assim, alcoólatra, vai repetindo a história. Quase todas as gerações tem alguém que se envolve com álcool. Às vezes, alguém foi excluído. Que, né, aquele lá era bêbado, a família não enxergava. Daí vem um descendente que acaba o quê? Se conectando com aquele emaranhamento e o que ele faz? Tá desequilibrado, porque alguém foi excluído. Para equilibrar, ele acaba repetindo aquela história negativa. Aí é ruim. Às vezes, na constelação, tendo essa consciência que a gente não pode, você olha para aquele antepassado que errou, fala, não, eu vejo você, independente do que você fez, você pertence ao nosso sistema, você incluindo aquela pessoa no coração, ninguém mais precisa repetir aquela história. É mais ou menos isso. Tô falando isso para falar o quê? Que é isso, que às vezes no processo, mesmo aquela pessoa que você vê que errou, tal, você tem que ter esse olhar. Tentar, para você conseguir fazer um acordo com calma e tranquilidade, você vê atrás das duas pessoas envolvidas, o pai, a mãe, e tem que imaginar que ali não é só a pessoa, tem uma história. E que essa história pode estar impedindo um acordo, né? Então, assim, essa segunda ordem de tratar todo mundo como adulto, né? É importante. E o Bert falava assim, cada um em seu lugar tem força. Né? Então, assim, cada um no seu lugar. Então, o cliente no lugar dele, eu no meu lugar. Quando eu quero ser a salvadora, agora eu vou salvar essa pessoa. Mulher Maravilha. Com a capa da Mulher Maravilha. O que vai acontecer? Arrogância sistêmica. Eu tô me achando maior que ela, tô tratando ela como menor. Já desequilibrou totalmente. A chance de não dar certo, não dar um acordo ou aumentar o conflito, pode ter sentença, pode transitar em julgado. A chance de não dar quando tem essa achando, assim, porque e fica pesado. Você acaba o dia, você tá com peso, fala assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou salvar o mundo? É mais ou menos isso. Então, evitar essa postura de você achar que o outro é criança e você, entre aspas, o pai e a mãe, que ele não teve, né? Então, essa ordem de adulto para adulto é isso. E daí tem só mais duas, né? Tem só mais duas. Tá sensacional, tá incrível, Luciana. Nossa, maravilhoso, meu. Putz. A gente estamos tendo muitas consciências aqui com a sua explicação. E é legal quando a gente começa a ver, né? Que às vezes a gente fala assim, aquela minha postura aqui de querer salvar, ajudar, daquele jeito muito envolvido, tratando o outro como coitado, que eu achava que era o certo, que não dá resultado, né? Às vezes a gente precisa. Não dá. Não Não dá dá. Muito porque. ao contrário, a gente causa problema Às para vezes nós o mesmos. conflito o conflito fica muito mais. Aumenta a raiva, aumenta o ódio, e a gente, com essa responsabilidade nas costas que não é nossa, né? Quem sou eu para querer mudar o destino de alguém?
Sim. também fica aquele trabalho pesado que você, no fim do dia você está esgotado e você não resolveu, né? Então assim, é lindo. Você sabe, Luciana, que quando eu comecei a estudar, né, as constelações, a constelação sistêmica e em processo, né? Eu fiz, recebi hoje o meu certificado de a primeira parte, né, Ah, que do legal. curso básico, que é primeiro é desenvolvimento e depois a capacitação, né? Então, primeiro a gente tem que se desenvolver para depois a gente ter se É o que eu capacitar. falei, exatamente. Primeiro é o auto, eu tenho que me entender para evitar E, que os meus problemas, o meu sistema familiar, na hora de eu ajudar, eu começo. e, É, e é tão importante porque quando a gente entende que a gente tem essa tendência, né? Enfim, do Salvador, a nossa profissão de Salvador, mais que nós vamos ajudar o suficiente e que cada um tem o seu destino, né? E que a nossa função como profissional da ajuda é oferecer o que a gente tem de melhor dentro do que é possível e dentro do equilíbrio, né? Nessa relação, realmente, eu confesso para você que, assim, a minha vida mesmo, tanto, bom, pessoal, nem se fala, mas profissional, mudou demais. Essa questão realmente do se sentir pesada e do suficiente, de você se colocar no seu lugar mesmo, de você ter a consciência qual é o lugar que você ocupa dentro de uma mediação. Isso é é, muito importante, essa humildade, né? É claro que a gente tem pulso firme, porque tem que ter pulso firme, você não pode deixar desandar, né? Tem é, horas que começa a pegar fogo, né? Dá uma acalmada, enfim. Mas assim, o posicionamento é diferente. Mas você sentir. E também, Luciana, tem a empatia sistêmica, né? é, é, Tem é, empatia é a sistêmica. próxima, é a quarta ordem, é lindo. Então, assim, quando você tem essa consciência de quem você é, do papel que você exerce, né? Que estamos aqui profissionalmente, mas nós somos pessoas, seres humanos, e que estamos conectados com outros seres humanos, e vem um arsenal por trás de nós, e que devemos honrar e respeitar, a situação muda completamente. É, Completamente. E exatamente, preparar a sala também, tem o preparo da sala, né? para De receber. honrar a natureza, de honrar o destino, o nosso, né? Honrar o destino, honrar a família e honrar a espiritualidade. Então, assim, são consciências que a gente vai tomando para essa nossa atuação, né, de forma profissional, para que essa ajuda seja efetiva, né? E que Exatamente. dentro assim, da minha realmente, sabe, Luciana, dentro da minha paixão e dentro do que eu acredito no poder que a mediação pode proporcionar para as pessoas, que eu realmente eu sou muito, eu honro demais a constelação, porque tudo isso vem para ajudar. Dá, Como você mesmo exatamente. disse, é um É catalisador. todo mundo junto, não tem essa, Todo ninguém se exclui. Quanto mais, né, exatamente. Juntar. E assim, eu já comecei pelo direito sistêmico, né, os estudos. Agora que eu vou, em maio, começar a pós-graduação, né, 2 anos e meio, eu vou fazer na Hellinger. Aham. Eu achei muito legal, porque a pós-graduação era dividida em 3 partes. Uma é o direito sistêmico, que eu já tenho conhecimento, mas vai ser maravilhoso, porque eu estudei um pouco. A outra é mediação e conciliação, e a outra é justiça restaurativa. Ou seja, entendeu? É uma pós que vai ter as três, ou seja, tudo não é assim, então agora é direito sistêmico e acabou, é só constelação familiar. Claro que não. Até porque, que nem eu falei, vai ter casos que não tem como aplicar. A circunstância não permite, né? Sim, Ou, sim. ou as partes não aceitam, ou não, que nem os advogados não aceitam, ou a pessoa se faz de vítima e não tem como ela enxergar. Então, assim, por isso que é legal, é tudo junto. Então, então assim, mediação, conciliação, a justiça restaurativa,
a constelação familiar, né? Então, acho que é muito legal, porque não tem essa, sabe, essa coisa que às vezes as pessoas, uma coisa exclui a outra. Muito pelo contrário. É tudo junto, né? E a empatia sistêmica que você estava falando, que é maravilhosa. O que é? A empatia sistêmica é a quarta lei da ajuda, do Bert Hellinger, né? O que ela fala? Ela fala assim, você tem que olhar para todos os envolvidos. O que seria a empatia individual? Eu olhar só para o meu cliente. A empatia individual, eu só olho para o meu cliente. Daí ele até fala assim, a empatia individual é perigosa, porque nela o cliente encontra no ajudante um aliado e não um pacificador. Entendeu? Então, se eu só olhar para o meu cliente, e daí eu vou estar, vamos, a gente vai se juntar para a guerra. Entendeu? Não dá certo. Daqui eu tenho que ver. Então, eu olho o meu cliente, eu olho atrás dele o pai, a mãe, a filha de antepassados. Imagino que algum comportamento dele pode ser um emaranhamento, uma repetição de algum antepassado excluído. Eu olho para a parte contrária, que é difícil às vezes. E tento ver que atrás dessa pessoa tem um pai, uma mãe, tem um, né? Então isso é empatia, essa é empatia por todos os envolvidos. Daí ele fala, quando você consegue olhar isso e entender que às vezes aquela pessoa, aquele comportamento dela pode estar sendo, né, inconsciente no sentido de apenas de querer incluir um excluído do sistema, é uma repetição disfuncional, errada, ruim, mas é porque ele está querendo, né, incluir no sistema. Quando alguém é excluído do sistema, a tendência é algum descendente repetir aquela história para lembrar. Só que isso é disfuncional. Como se torna funcional? Às vezes com uma constelação familiar, conscientizando, nossa, ele está repetindo aquele tataravô que também era alcoólatra, que era não sei o que lá. E daí olha para o tataravô, ao invés de falar aquele errado, criminoso, você, independente do que fez, sem crítica e julgamento, pertence a essa família. Você vai ocupar o seu espaço. Nós tivemos. Quando essa pessoa é incluída no sistema e traz a paz e equilíbrio, acabou, os descendentes. Aí que vem a liberação, né? Então, se você conseguir, num conflito, as duas partes, olhar que atrás de cada uma tem toda essa história, o que acontece? Você não toma partido, né? E a sua regra é a inclusão. Eu quero incluir, não quero excluir ninguém. Se você vem com essa mentalidade de inclusão, de pacificação, vai ajudar na tentativa de acordo, na mediação. Assim, é uma maravilha o mundo das fadas? Claro que não. Vai ter muitos Não. casos que não vai sair acordo. Não é? Vai ter casos que não vai sair acordo. Vai ter, não é isso que a gente assim, tá, né, mora no mundo da fantasia. Não é isso. Não. Mas é você saber que uma atitude diversa de guerra, de não, esse é o meu, a empatia individual, só esse tá certo, aquele tá errado. Ou seja, se você não tiver essa visão geral, daí sim já tá difícil o conflito. E se o próprio ajudante se emaranhar no problema do cliente, e às vezes é uma coisa que, às vezes, por exemplo, aquele cliente, alguma coisa do sistema familiar do ajudante que está mal resolvido, ele se identifica ali e ele pega com unhas e dentes aquele caso que ele está querendo, às vezes, entendeu? Ou seja, dá tudo errado. Porque você começa Então, assim, se você colocar na cabeça que você tem que agir dessa forma, assim, tentar, pelo menos, né? Pode ser que não saia o acordo, mas pelo menos é uma forma de ajudar melhor. Então, assim, incluindo E, todos. Luciana, você sabe que você está falando, isso é tão real que às vezes a gente presencia que a pessoa contrata o advogado no estilo, né? É incrível. Atrai, Você atrai o cliente que às vezes tem ressonância com o seu emaranhamento, da sua. E daí fica os dois, daí vira os aliados para ter guerra contra alguém. É isso que você tem que estar bem resolvido. Quando vem, tenta, né, você ver os dois lados, essa empatia sistêmica, né? E não ficar. O cliente chega com raiva da parte contrária e você bota mais lenha na fogueira. Nossa, é isso mesmo, que absurdo. Isso assim, não, porque assim, daí você não vai estar ajudando, é isso que, né? Não sei se vai sair acordo nesse caso, mas pelo menos vamos tentar melhorar um pouco a situação que já está difícil. É ter essa outra visão de incluir, né? No caso do mediador, né, Luciana, se por alguma razão o mediador, qualquer razão, ele se identifica com que quer que seja de uma das partes e isso interfere na imparcialidade dele, ele tem o dever de pedir para ser substituído, né? Então, por isso que no papel, na função de mediador, esse autoconhecimento, ele precisa ser ainda muito, muito maior, porque o advogado,
tudo bem, ele é contratado para defender o cliente dele, né? É, Mas a gente está falando do é um mediador, pouco mais difícil, né? Por exemplo, um que é uma, exemplo para o é uma defensor. função imparcial. É Não existe, parcial, é difícil. Por exemplo, eu tenho que não defender uma existe lado. pessoa. Por exemplo, já o defensor é um pouco difícil. Eu tenho que defender a pessoa, eu vou defender. Mas o que que eu posso, por exemplo, vamos fazer uma audiência de conciliação. Então, naquele momento, né, a gente pelo menos tentar, ao invés de fazer a raiva aumentar, tentar pacificar nesse sentido, né? Uhum, Um exemplo, eu tive uma audiência a semana passada em que tinha alienação parental, etc. Então, a, a pessoa chegou, a, a gente fala assistida, que é um outro termo uhum. que depois do conhecimento sistêmico, o assistido você já está falando, eu vou te assistir, você é um coitado. Já é uma coisa, você tira o poder da pessoa, né? O certo é falar, o meu cliente usuário. Porque assim, essa assistência, às vezes, já é a pessoa já se colocando numa posição de salvador, que às vezes prejudica, né, o processo. Então, até isso agora eu estou Tá observando que a gente repetindo. assistido, que não seria o ideal, né? Mas assim, então então ela chegou já assim, né? Porque ele era alienação, que ele liga pra filha e fala um monte de coisa, fala mal dele, então ele estava colocando a criança no meio, né? Então eu já comecei, falei assim, ó, não, eu entendo, né? Então eu vou. E no fim, assim, eu fiquei super feliz que ela, nossa, ela me agradeceu, sabe? Porque eu falei assim pra ela, eu falei assim, ó, uma coisa que eu vou te falar. A sua filha, eu falei, é metade, é 50% pai, 50% mãe. Então, o pai dela é ele. Então, assim, não tem escolha. E eu falei assim, na alma dela, ela ama, independente do que ele fez. Então, eu falei assim, quando você for... Dela vai ficou meio assim, com uma cara... Eu falei assim, quando você for... Já falando mal do pai, metendo pau nele, né, no ex-marido. Eu falei assim, então, para sua filha... Não, é claro, é que nem assim, tem circunstância, por exemplo, tem que afastar mesmo, né? Que nem tem abuso, o pai biológico, abuso, tem que afastar. Não é isso, ai meu Deus, não é isso. Vamos ficar agora aqui, né, paz e amor e deixa acontecer. Não é isso, afasta, né? Até é uma circunstância que às vezes sem pedir ajuda você tem que agir. Nesses casos naquela parte das circunstâncias eu não falei, mas assim, o que que você pode ajudar essa mulher? Eu tentei mostrar para ela isso. Eu falei assim, não, ele fez tudo isso, tal, mas assim, para sua filha, né? Quanto mais assim ficar excluindo esse pai total da vida dela, não precisa, se não dá mais para encontrar, faz de conta que tem que suspender as visitas por algum ato grave, tudo bem. Mas na conversa com ela, deixa ela no coração, isso que a gente fala, pelo menos fala, não, ele tem direito de saber que aquele homem é o pai dela e tem alguma coisa boa. É nesse sentido. Porque é muito comum quando se exclui total um pai da vida de uma criança, no futuro ela repita a história do pai. É comum acontecer isso. Então, assim, aquele pai que fez errado, bateu tudo, aquela criança quando cresce vai bater no filho. Essa repetição, por quê? Porque excluiu da vida dela. Inconscientemente, para incluir, às vezes ela repete. Então, o que nessa audiência eu falei? Na audiência não, até antes, né? O atendimento antes da audiência, eu falei para ela, não, a gente vai, se tiver que suspender visita, nós vamos fazer tudo certo, tiver que fazer para proteção. Mas assim, tenta quando você for falar com ela, sabe? Falar que ela tem, que o pai dela fez errado, tal, mas ela tem direito de, no coração, pelo menos, sabe? Quando ela pensar nele, de alguma coisa, uma coisa que quando ele era mais jovem fez de bom. É nesse sentido, evitar ficar falando muito mal, porque a pessoa é 50% pai, 50% mãe, ela vai ficar a metade vazia, né? Então, assim, não é você deixar de defender, não. É você vai continuar fazendo da melhor forma possível, mas, sabe, tentar diminuir como que fala, é isso. Se você, o pai ou a mãe, a alienação parental, tenta excluir o outro da vida da criança, essa criança vai ser aquela criança metade, ela vai ser, a força dela é pela metade. Então, é isso que eu ia te falar. Por exemplo, se a gente presencia muito isso também, né? Então, por exemplo, é sempre entre casais, né? Então, existe uma criança, né? Às vezes são duas, às vezes são três os filhos. Porém, o que acontece? Esses filhos, foi o que você falou, é 50% mãe, 50% pai. Se a mãe tá falando do pai e o pai tá falando mal da mãe, A criança você fica, concorda que pão, a a criança fica mãe, vazia, coitada. A quem então, sofre é a a mãe criança.
tá excluindo o pai e está excluindo 50% do filho, né? Porque está excluindo o pai, está excluindo 50% do filho. Vai ser E aquela. o pai que está excluindo a mãe, porque está falando mal da mãe, está excluindo 50% do filho. Então, quando os pais Dos estão dois lados, em isso. conflito, eles estão excluindo os filhos em 100%. Então, veja só que as crianças não têm força nenhuma. Estão completamente excluídos com com essas agressões verbais que a gente presencia. E por isso existe a necessidade do olhar para si. Deixa eu olhar para mim, né? Porque quando a gente ouve o relato das pessoas, né, Luciano, o relato sempre é o outro. Então, porque ele, ou porque ela, porque é assim, porque não sei o quê. E aprendi também isso, né? Que a pessoa deve olhar para ela, né? Então, deixa eu ver o que é que no outro está me incomodando. Por que é que ele faz isso e me incomoda? Né? Então, olhar um pouco para si. E eu acho que isso é muito difícil dentro de um processo judicial, porque as pessoas estão focadas no objeto da ação. Estão Que muitas focadas vezes, que nem a gente viu, não é a causa do conflito. não é a Não tem nada a causa, ver. A causa é não oculta, tem é outra nada a coisa. ver, E fica não tem aquela nada a guerra ver. superficial. O relato delas não tem nada a ver com o objeto da ação. Então, assim, esse nosso papel de salvador, a gente tem que ter muita consciência, porque a gente realmente vai ajudar com todo esse conhecimento, com tudo que a gente estuda, com tudo que é possível aplicar. Realmente, se a pessoa não quiser, não tem o que fazer. E Tem tá que tudo respeitar a bem. circunstância E que. tá tudo bem. E E tá tá tudo tudo bem. bem. Para nós, Exatamente. tá tudo bem. Porque faz parte. Faz parte É, também, né? A é, nossa aceitação de que é dessa forma também, né? é. E só agora para acabar, que tá, acho que nem vai dar tempo. A última ordem Tá. que fala assim, amar cada um como é, sem diferenciar bons e maus. Esse é o mais difícil. Porque a compaixão é difícil, né? Então, nesse caso aqui, eles falam assim: é claro que, por exemplo, esse conhecimento não quer tirar, por exemplo, a pessoa praticou um crime, né? Se te saiu a sentença porque foi provado, ok, vai cumprir, né? E Sim. entre aspas, ele é considerado um mal. Mas o que ele quer fazer em termos de conciliação, mediação, que a gente tem que tentar não julgar. Então, se você quer começar, né, bons e maus, ele a vítima é bom e mal. Se você já começar com esse julgamento, a chance da conciliação dar certo é praticamente muito pequena. Porque daí você já está. Porque ele fala assim: a pessoa considerada má, né, por exemplo, praticou um crime, é má, né? Daí que ele vai falar, ela pode estar emaranhada com algum antepassado excluído. Então, assim, se você, pelo menos na hora da conciliação, tá difícil você ver alguma coisa ali naquela pessoa má, né? O que você vai fazer para não julgar isso? Esse comportamento pode ser a repetição de algum emaranhamento sistêmico, ou seja, isso faz você ficar mais fácil você ajudar, ainda que seja considerado um crime, etc, né? E também, assim, uma coisa importante é que nunca as ordens, sistemas, etc, as leis não querem tirar a responsabilidade de ninguém. Por exemplo, ela praticou, ela vai, mas, por exemplo, ela praticou um crime e numa constelação ela consegue enxergar a causa daquele comportamento, o dia que ela sair da prisão, ela não pratica outro. Isso que é bonito. Não, ninguém vai ficar sem. Porque muitas pessoas estão assim, então, o cara que praticou violência doméstica, então, né, já que ele fez isso inconsciente, porque está emaranhado, então ele não vai ser responsabilizado. Não, nada disso. A lei vai ser aplicada. Só que daí, se ele vê o porquê que ele praticou aquilo, que até acho que não vai dar tempo, mas tem um exemplo do Sami, né? Que ele dá de um caso de violência doméstica, que o cara caiu em prantos quando viu a causa do. Esse cara vai responder pelo ato dele, com certeza. Mas pode ser que no futuro ele não volte a repetir.
Já era a quinta mulher que ele praticava violência doméstica. Daí, se ele vê o porquê isso estava acontecendo, o emaranhamento que ele estava preso, em um exercício sistema, uma constelação, ele vai responder por tudo que ele fez. Não é passar a mão na cabeça de ninguém, muito pelo contrário, né? Porque fala assim, a pessoa faz, às vezes ela não paga desequilibra, né? Só tem que equilibrar. Mas se ela enxergar através de um movimento sistêmico, você só vem para somar, entendeu? Ela pode no futuro não repetir mais aquela história. Isso que é bonito, né? Sim. Que ele dá um exemplo de um caso concreto de violência doméstica, né? Que era assim, o agressor da violência doméstica, ele perseguia a mulher. Então, aquela coisa horrível, né, de violência doméstica. Daí, numa constelação, percebeu-se o quê? Que assim que colocaram o representante da mãe dele, na hora, ele para de olhar para a mulher e vai atrás da mãe. Daqui que eles perceberam, e atrás da mãe cai em pranto, que eles perceberam que esse homem, com 2 anos de idade, a mãe tinha falecido. Ele teve um vazio de mãe na vida dele. É como se ele tivesse congelado aquela criança de 2 anos. Então, os relacionamentos que ele tinha com as mulheres era que nem uma criança implorando, perseguindo, mas você tem que ficar. Sabe quando a criança quer tudo na hora, né? Então, o comportamento que ele tinha com as mulheres, até, e chegava até em violência mesmo, era quando foi feito um exercício sistêmico, uma constelação, e ele caiu em prantos, assim, nisso, até aquele homem, aquele monstro, né, que falou, isso é um monstro, das coisas ruins que fez, que ele caiu e falou, não, até ele falou, eu sou capaz de amar a mãe. Então, às vezes é um buraco de mãe, né? Então, às vezes, assim, conscientizando, ele vai responder por todos os atos, mas pode ser que no futuro ele não volte a repetir. É nesse sentido, né, que é bonito. De você não sair já julgando mal, 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 e às vezes um exercício desse, uma constelação, pode, né, trazer essa elucidação da real causa e a pessoa não voltar a repetir aquela história. Isso que é bonito, é evitar repetições disfuncionais. Mas o que foi feito, cada um vai ter que responder. Isso tem que ficar bem claro, não é passar a mão na cabeça assim, fez, vai responder. Né? Mas se ele toma consciência daquilo, de que o porquê está acontecendo, às vezes era algum emaranhamento familiar que ele conscientiza, pode ser que no futuro, né? Porque também, às vezes, a constelação demora 2 anos, não é assim também um passe de mágica. Às vezes faz uma constelação até toda a energia, tudo melhorar, a concentração às vezes demora, né? Mas só de ter uma chance de não se repetir já valeu, né? Sim, Ainda sem que dúvida. repita uma vez, ia repetir 10, repete uma só. Eu tô brincando, mas assim, né? Só de É, conscientizar e poder não repetir uma história sim, ruim já é é, maravilhoso. sem dúvida. Então é isso. Sem dúvida. Falei muito. Sensacional. Sensacional. Esse assunto tem muita coisa, né, para falar e é maravilhoso, é sensacional. Deve ser dito, né? Deve ser É, compartilhado. E você, assim, foi incrível, viu, Luciana? Foi maravilhoso aí você trazendo obrigada. a sua experiência como Obrigada pela advogada. oportunidade aí também Eu que de agradeço, participar. eu que agradeço. Muito bom revê-la, né? Fazia É tempo que a verdade. gente não se via. É, Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Muito obrigada por mais uma live juntos, né? E gratidão, Luciana, por todo obrigada esse também. conhecimento seu compartilhado aqui conosco. Tá bom? A gente vai Obrigada. deixar essa live gravada e muito obrigada. Até mais. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.